Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. E louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, porque nos conduziu para mais um momento como esse. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu, considere já se inscrever, porque é dessa forma que eu vou te incentivar a todos os dias, assim como eu, você também ter o teu momento com Deus, o teu momento de estudo da palavra. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, vamos fazer a nossa oração? Vamos buscar a presença de Deus, o seu Espírito Santo, para dessa forma entender tudo aquilo que Ele preparou a cada um de nós? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Para nós é motivo de alegria ter a oportunidade e o privilégio de meditar em esse livro que foi preservado por tanto tempo e que hoje está diante de nós, trazendo luz a esses temas, a esses assuntos, a essas histórias, que tanto nos ajudam, que tanto nos dão lição de como sermos filhos, de como sermos servos melhores para Ti, Pai. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito seja o nosso grande professor, que por meio dele a gente venha aprender aquilo que o Senhor deseja. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos para o tema de terça-feira. O estudo da semana segue para a honra e glória de Deus. E o tema do nosso estudo de hoje é o eu divino. Eu separei aqui alguns pontos, também tem um contexto para nós lermos. O primeiro ponto que eu destaquei diz o seguinte: pobre Moisés foi criticado pelo faraó e depois seu povo quase o amaldiçoou. No estudo de ontem, se você não fez, nós falamos um pouquinho sobre essa situação em que Moisés passou quando foi pleitear ali a causa dos hebreus, dos israelitas, em que o Moisés chamou o povo de preguiçoso, de pessoas que não tinham o que fazer e tal, e no final ficou tudo na conta de Moisés. E de fato, a gente refletiu que a missão de Moisés, embora parecesse difícil, ela ficou mais complicada ainda. Aquilo que parecia ruim, parece que terminou piorando. E a gente percebe que Moisés, depois de ter passado por aquela situação, aquele constrangimento, ele fez uma oração, ele foi falar com Deus. E ali ele chamou a responsabilidade de Deus, dizendo: olha, Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor insistiu, o Senhor disse como eu deveria fazer, eu fiz tudo conforme o Senhor pediu. E olha agora o que é que eu estou passando. Olha agora a situação que o povo está vivendo, está numa situação pior. Parece que não mudou nada. E aí Deus dá a resposta para Moisés. Olha o que diz: a resposta de Deus, porém, foi poderosa. E é exatamente sobre essa resposta que eu quero convidar você a ler junto comigo. Nós estamos ali lendo de forma cronológica o livro de Êxodo. E agora nós vamos ler agora o capítulo 6, do versículo 1 ao 8, que é exatamente a resposta que Deus deu à oração que Moisés fez. Diz assim, ó: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como um Deus todo-poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viverão como estrangeiros, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. E lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, e os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra dos trabalhos impostos pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei
que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Você notou alguma palavrinha que se repete? Não é à toa que o tema do nosso estudo de hoje é o eu divino. Porque foi exatamente essa palavra que, dentro da resposta que Deus apresentou a Moisés, se repetiu com muita veemência. Eu sou o Senhor, eu farei, eu sou, eu fiz, eu e eu. Davi, o que é que esse eu quer dizer? Quer trazer à tona alguns detalhes importantes de que não era qualquer pessoa que estava falando, de que não era qualquer pessoa que estava prometendo. Era o eu divino. Com base nesse contexto, eu separei uns pontos bastante interessantes que diz assim, ó. Em vez de apenas falar, Deus agora interviria poderosamente em favor do seu povo. Bom, ninguém pode dizer que Deus não tentou conversar, né? Moisés foi ali pleitear exatamente a mando de Deus. E a proposta foi resolver com base em uma conversa. Olha, o eu sou mandou vir aqui, pediu para que você libertasse o povo, permitisse que eles fossem adorar o Senhor no deserto e tal e tal. Dá certo? Não, pode-se embora porque esse povo tem o que fazer. Eles são meus escravos, são minha propriedade. Bom, na conversa, o Senhor tentou. Não deu certo. Agora vamos para as ações de juízo que Deus ia trazer sobre o Egito. O outro ponto que destaquei diz o seguinte, ó. Deus lembrou algumas coisas muito importantes para Moisés, e quem sabe Moisés tinha se esquecido. Por isso que ele trouxe à tona na sua resposta. O primeiro, eu sou o Senhor. Ei, Moisés, eu não sou esses deuses cananeus que tem por aí, que só oprimem os adoradores deles, que são falsos, que não são... Eu sou o Senhor. A primeira verdade. A primeira importância. O segundo, apareci aos patriarcas. Embora esse povo que está aí numa escravidão de 400 anos não me conheça, os familiares, os antepassados deles, tiveram uma experiência comigo. Eu fiz parte da família deles. Eu fiz parte do relacionamento com eles. Eles me conhecem, né? Os patriarcas tinham familiaridade com Deus. Terceiro, estabeleci minha aliança com eles. O Senhor firmou um pacto de gerações, um pacto que o Senhor se lembrou e estava pronto para cumprir. A sua parte que lhe correspondia. Quarto, prometi dar-lhes a terra de Canaã. Nós vimos aqui no contexto que nós lemos que o Senhor fez menção que os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles moraram ali em Canaã, só que de maneira temporária. Não foram de forma fixa, eles ficavam ali transitando, né? E agora o Senhor estava pronto para dar toda a terra de maneira duradoura para o seu povo. 5 pontos importantes. Ouvir os gemidos dos filhos de Israel. Deus estava atento à situação do seu povo. Ele não virou as costas, ele não fechou os olhos, ele não tampou os ouvidos. Ele viu a realidade e agiu em prol, vamos dizer assim, em reação a essa triste situação que o povo estava vivendo, situação de escravidão. Sexto, me lembrei da minha aliança de dar a vocês a terra prometida. Eu estive refletindo nesse sexto ponto, quando diz assim, me lembrei. O que é que o texto bíblico quer dizer? Me lembrei. Será que o texto está querendo dizer que Deus se esqueceu? Um Deus todo-poderoso? Um Deus onisciente? Um Deus onipresente? Um Deus eterno e perfeito? Será que ele se esquece? Não, não tem lógica Deus se esquecer. Então a conclusão que eu chego é, eu estava atento, esperando o momento certo, para fazer valer a minha palavra. Por que foi que Deus esperou tanto tempo? Porque Deus, de forma bem antecipada, já tinha trazido à tona a Abraão essa triste situação que o seu povo iria experienciar. 400 anos de escravidão. Davi, por que é que esse povo passou por tudo isso? Pelas tristes escolhas
que fizeram na vida. O outro ponto que eu destaquei. Observe a repetição do pronome eu. Foi o que eu mencionei, né? Deus, ele falou várias vezes. Eu sou, eu fiz, eu sou o Senhor. Ó, eu sou o Senhor, fiz determinadas coisas no passado e, portanto, vocês podem confiar que no futuro farei por vocês tudo o que prometi. Essa ideia de trazer à tona eu, né, remete muito àquela ideia do que significa um nome. E, embora nos dias de hoje isso tenha caído em desuso, as pessoas não levam mais em consideração o poder, a propriedade de um nome de uma pessoa, porém essa não é o contexto e a realidade lá do Oriente. Antigamente você ouvia as pessoas dizendo o seguinte: olha, tu é filho de quem? Ah, eu sou filho de fulano de tal. Ah, rapaz, caba bom, conheço demais. Não, ali é um homem. Pense num homem. Olha, só porque você é filho dele, eu confio. Pode tomar de conta, pode fazer, dá certo. Né? Ou seja, a relevância do nome. O que é carregado junto com o nome. Por isso que o Senhor repetiu várias vezes nessa resposta. Eu sou o Senhor. O eu divino fez no passado, o eu divino fará também, tanto no presente como no futuro. E, por último, eu deixo aqui o seguinte. O Senhor disse que faria 4 grandes coisas por Israel, porque Ele é o Deus vivo. Vamos ver? Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com braço estendido e com grande manifestação de juízo. E eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. 4 ações que o Senhor realizou, providenciou para com o seu povo no passado. E também são 4 ações que Deus deseja realizar em prol de mim e de você. A pergunta que não quer calar e que serve para a nossa reflexão é: qual será a nossa reação frente a um Deus que está pronto em nos amar e demonstrar esse amor por meio da nossa salvação? Bom, a única reação que eu imagino é de alegria, de prazer, de entrega. E que isso seja uma realidade na minha e na sua vida. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje tratando do tema o eu divino. Agora sim, o Senhor se apresenta. Tentou resolver na conversa. Ele já tinha até avisado a Moisés: olha, não vai dar certo. Mas vamos tentar para depois não dizer que eu não tentei. Para depois não dizerem que eu sou um Deus opressor, que já cheguei a destruir no Egito. Não. Eu tentei resolver as coisas na base da conversa. Não quis dar ouvidos, então eu terei que, com braço forte, resgatar o meu povo. E é assim que o nosso Deus age. Simplesmente para nos alcançar. Ele fará o inimaginável para salvar a mim e a você. Que Deus maravilhoso, não é mesmo? Bom, foi muito bom ter esse estudo junto com você. Eu espero que eu possa contar com a tua presença amanhã também. E quem sabe com a presença de outras pessoas. Então, para que isso também seja uma realidade, deixe o seu gostei para que a plataforma recomende esse estudo para mais e mais pessoas que desejam ter o seu momento com Deus. E se você quiser, compartilha. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Para que dessa forma, essa comunidade de pessoas que se dedicam todos os dias em ter o seu momento com Deus, cresça cada dia mais, a ponto de chegarmos e alcançarmos a eternidade junto com o nosso Deus. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.